Nós temos uma cantora que era cantora gospel, Priscila Alcântara. E eu via em todas as entrevistas que ela se apresentava o quanto ela desejava que o Yudi fosse alcançado por Jesus Cristo. Ele foi e ela saiu. Hoje o Yudi, onde vai, prega a palavra, fala de Jesus, e ela se perdeu. Então olha como nós temos que vigiar, igreja. E João Batista, em Lucas 7:20, aliás, em Lucas capítulo 7, ele vai dizer aos seus: vai lá e pergunte se era ele mesmo que haveria de vir. João estava preso e ele começou a duvidar. Será que era isso mesmo? Será que eu cumpri a minha missão? Será que aquele mesmo era o Cordeiro? Ou será que eu me perdi? A gente cantou aqui também: para que eu não me perca correndo atrás do vento. Os nossos olhos devem estar em Jesus Cristo. E João ficou ali: será que é ele? Lucas 7:20 vai dizer para nós: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Amados, João Batista falou que o próprio Deus revelou para ele quem era Cristo. E ainda assim ele entrou em confusão. Versículo 21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes-ei o Evangelho. Jesus não só declarava, ele agia. A Bíblia diz que os homens chegaram e perguntaram: Jesus, era você mesmo? Jesus falou: espera um pouquinho. O reino veio, e o homem saiu curando, expulsando o demônio, fazendo um monte de coisa. Aí ele voltou e perguntou: o que vocês perguntaram mesmo? Mas não precisa falar mais nada, Jesus, nós já entendemos, era o Senhor. Para que nós não venhamos a nos perder no meio da caminhada, nós devemos entender que Deus tem que ser a nossa prioridade. Talvez o sofá da sua casa estava mais gostoso, confortável. As duas irmãs que vieram com nós acabaram de chegar do trabalho, mas elas colocaram Deus como prioridade. Elas falaram: eu não posso deixar de estar na casa do Senhor, aonde Ele diz que um dia lá é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu preciso ir à igreja, não por uma questão, é obrigação minha, porque eu sou diácono, não. Se você vier para cá com obrigação, você vai entrar vazio e sair vazio. É necessário você vir por necessidade. Tem aqui do meu lado um copo de água. Eu achei que era água, não é água não? É Sprite, é? O que é isso aqui? Pô, a casa aqui é abençoada mesmo, rapaz. Achei que era água, mas amém. Mas nós bebemos água por necessidade. Ninguém te obriga a beber água, não é verdade? Ninguém te obriga a ir no banheiro, ninguém te obriga a comer, ninguém te obriga. Você vai porque é necessário ir. Assim devem ser os nossos olhos para Deus. Eu não vou porque eu tenho um cargo, eu não vou porque eu quero uma bênção, eu não vou porque eu estou em campanha. Não, eu vou porque é necessário, eu preciso disso, porque senão eu morro. Verdade. Lembra o desespero da esposa de Jacó? Dai-me filho, senão eu morro. Esse desejo tem que estar em nós por almas. Senhor, gere almas através do meu ministério, através da minha vida, porque senão eu não tenho nem motivo mais para continuar vivendo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
aos Filipenses. E o Senhor falava muito sobre isso para mim, nesse ano de campanha. Para que eu cresça e você venha a diminuir, é necessário eu ser a prioridade. A prioridade. E aí, amém. Nós somos pastores, né? A gente começa a receber uma direção do alto, a gente já pensa, vem pregação aí. Às vezes eu trabalho em uma academia, então às vezes eu estou lá fazendo meu trabalho, e aí começa a chegar algumas coisas, eu já corro, pego um papel, pego meu celular, entro no banheiro e já começo a anotar. Eu falei, opa, vem pregação aí. E é isso, Deus entregou uma pregação. E aí eu falei, tá bom, Senhor, prioridade, continue revelando para mim. E ele falava, prioridade ainda que te custe a vida. Esses dias ele falava para mim, o que vocês têm sofrido por ser cristão? Qual é o nosso sofrimento? Talvez se hoje estivesse chovendo e frio, essa igreja poderia estar mais vazia. Alguns já olham esse tipo de coisa como um obstáculo para chegar à casa do Senhor. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê homens e mulheres, ainda que lhe custasse a vida, não abrindo mão do seu Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós a história de Daniel, que no 3º ano do rei Joaquim, Nabucodonosor, amando do Senhor, tomou Israel. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse e dominasse tudo, porque o povo deixou de tratar Deus como prioridade, deixou de tratar o Senhor como prioridade. Então Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá, saqueasse as coisas do templo e levasse alguns prisioneiros para a Babilônia. E quando eles chegam lá na Babilônia, ele chega para o seu chefe oficial do reino e fala, olha, escolha entre os que vieram, jovens de boa aparência, jovens perfeitos, jovens inteligentes, jovens de família real, de família nobre, jovens que sejam capazes de aprender os nossos costumes e a nossa língua. Amados, perdão, tá? A gente está em campanha lá também. A voz já está ficando igual a do Anderson Silva. De vez em quando dá uma falhada, mas estamos na bênção, né? Amém, glória a Deus. E aí o chefe foi, escolheu, e aí ele trouxe Daniel, Ananias, Misael e Azarias, junto com outros ali. E é interessante que assim que ele olha para aqueles jovens, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude que aquele chefe tem é: vou mudar o nome de vocês. Por quê? Por que mudar o nome? Qual é a importância disso? É porque o povo de Israel tem um comportamento de introduzir no nome deles o nome do Senhor. Nós vemos vários nomes na Bíblia com El e Yah, porque são nomes que derivam Deus, derivam o nosso Senhor, que carrega outros nomes, que a gente, se for pesquisar, vai encontrar muita coisa, mas eles têm esse comportamento, por isso que muitos levam o nome de El, Daniel, Rafael, Miguel, e de Yah, Elias, Ananias, Isaías. Então eles têm esse comportamento, e a primeira coisa que ele falou é: vou tirar de vocês o nome de Deus, vou colocar em vocês o nome de demônios. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Satanás vai lutar para tirar as características do Senhor de você. Satanás não quer que você continue tratando o Senhor como prioridade, mas aquele que carrega a marca da promessa, esteja onde estiver, ele permanece posicionado, ele permanece vivendo a sua fé, sem ter vergonha, sem ter medo. Ele continua tratando Deus como prioridade. Eu disse a vocês, eu trabalho em uma academia,
Eu não fui a vida toda cristão, ainda que fui criado em um lar cristão. Por um período eu saí, me desviei, fiz um monte de coisa errada. E quando eu comecei a ter um encontro com Jesus, eu comecei a me preocupar em agradar ao Senhor. Nós precisamos carregar essa preocupação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você olha para você e não encontra fé, comece a se preocupar. Eu olhava para mim e via que qualquer coisinha já me deixava trêmulo. Falei, peraí, eu quero agradar ao Senhor. A Bíblia diz que se eu não crer, eu não consigo. É impossível a palavra que a Bíblia usa. Impossibilidade de você agradar o Senhor se você não tiver uma coisinha chamada fé. Aonde não havia fé, nem Jesus operava milagres. E ali Jesus não pôde fazer nada. Jesus, o detentor de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a majestade, sim, Jesus Cristo. Sem fé, ele não operava. Ele não operava. Então nós temos o desejo de agradar o Senhor. Nós queremos saber o que é que eu tenho que fazer, Senhor, para que o Senhor se alegre da minha vida. Eu amo a passagem quando Jesus é batizado. E ali a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz declarou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu oro ao Senhor e falo: Senhor, me ajuda a ouvir essa tua voz sobre a minha vida. Que o Senhor declare sobre nós isso. Que Ele olhe para você e fale: esse é meu filho, essa é minha filha, amado, em quem a vida dele me dá prazer, a vida dele me dá satisfação. Ah, que coisa mais linda, irmãos. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu me tornei crente. O Senhor se agrada de eu trabalhar em uma academia? O Senhor se alegra? Pois se o Senhor não se alegrar, me avise. Que eu vou sair, eu vou dar um jeito, eu vou ganhar minha vida de outra forma. E ali o Senhor começou a lapidar no meu coração de que Ele queria eu lá. Um ambiente onde é visto muito pecaminoso, onde alguns crentes têm até dificuldade de frequentar. Só que se tiver um cristão posicionado, irmãos, até a academia virá bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Na academia eu consigo orar, na academia eu consigo colocar louvores, na academia eu consigo evangelizar, e em forma alguma eu estou falando isso para me engrandecer. Que ele cresça e eu volte para o meu lugar. Boca no pó. Boca no pó. Se eu sair daqui, estou enrolado. Mas Deus quer te usar onde você está inserido. Deus quer que você não tenha vergonha de declarar: eu sou cristão, eu vivo isso, eu creio nisso. E quero te chamar também para conhecer o meu amigo Jesus Cristo. E esses homens lá na Babilônia, eles eram homens posicionados, eles não tinham medo. Independente do desafio que acontecia, eles continuavam vivendo fielmente para o seu Senhor. Então eles estavam lá, chegaram, mudaram o nome deles, tentaram tirar as características do Senhor deles. E aí o rei falou: dê a eles a mesma comida que eu como. Só que quando Daniel olhou para as iguarias do rei, ele viu que eram alimentos que Deus dizia ser impuro. Às vezes nós estamos em ambientes onde tem alimentos impuros, onde tem coisas que nós sabemos que se nós fizermos desagradará ao nosso Senhor. E a gente cai no erro: aqui não tem ninguém vendo. A Bíblia diz que estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Tem uma nuvem de testemunha observando. E Satanás vai te ajudar a pecar, mas depois que você pecar, meu amigo, ele vai ser o primeiro a te tirar dali e te jogar na fogueira. Ele vai criar toda a artimanha, assim como ele fez com Davi. Davi faz dessa forma, Davi chama essa moça, Davi dorme com ela, Davi faz isso, Davi faz aquilo, tudo no sigilo. A hora que o chicote estralou, meus irmãos, Satanás se retirou, cruzou o braço, olhou para Deus e falou: esse
aí segundo o teu coração? Mas Daniel era posicionado. Daniel falou: nós não vamos comer essa comida, porque elas desagradam ao nosso Senhor. Não, mas vocês precisam comer, porque se vocês não comerem, vocês vão ficar fracos. E se vocês ficarem fracos, eu morrerei. Nabucodonosor vai me matar. Falou: vamos fazer um teste, então me dá por 10 dias, a mim e aos meus, legumes e água. Se nós estivermos mais fracos, você faz o que quiser com a gente. Mas se a gente tiver mais forte, a gente vai provar que maior é o nosso Deus. E a Bíblia diz que passou os 10 dias e eles estavam mais fortes do que os outros. E o que aconteceu, igreja? Eles mudaram o lugar. Você tem poder de mudar o lugar onde você está inserido. Se você deixar Deus te conduzir, se você deixar Deus te usar, se você não abrir mão de quem você é, o Senhor vai transformar o ambiente ao seu redor. Aquele lugar que você olhava e falava: nossa, aqui só tem pecado, vai começar a mudar. Você vai começar a ver gente sendo curada. Você vai começar a ver demônios sendo expulsos. Porque eu não sei se você sabe, esses poderes já estão liberados sobre a sua vida. Você que creu em Jesus Cristo, desceu as águas do batismo. Jesus falou: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. A minha casa está uma bagunça, é só briga, não sei o que. Vou chamar o pastor, chama o pastor, mas lembre-se, a oração do pastor é temporária. Se você não se posicionar, se você não grudar o óleo ungido e fechar a tua casa e orar e falar: Satanás, bata em retirada em nome de Jesus, este lar não te pertence, aqui é terra santa. Se você não ungir o teu leito, não ungir o teu filho, tua esposa, teu marido, se você não consagrar tudo que é seu nas mãos do Senhor, se posicione. Deus é sua prioridade, você tem poder para isso. Você tem poder para isso. E aí eles mudaram, ali havia uma cultura, havia um comportamento. Nabucodonosor provavelmente já havia feito aquilo com outros, mas quando os 4 estavam lá, o sistema foi transformado. Agora Deus vivo chegou. O ano passado, se eu não me engano, a campanha foi: venha o teu reino. Venha o teu reino, é através da sua vida, o reino vai ser implantado onde você estiver. Mudaram radicalmente o sistema, tiraram o alimento que eles comiam e passaram a dar o alimento que Daniel comia. Glória a Deus. Todos foram transformados naquele lugar. Eu tenho falado sobre um Davi do século 21 que nós estamos vendo hoje, né? Chamado deputado Nicolas Ferreira, com um celular na mão, detonou um gigante chamado sistema. Vocês acham que isso é base natural, irmãos? Vocês acham que isso aconteceu porque o menino fala bem, porque ele é inteligente? Só quem é conduzido pelo Senhor. Glória a Deus. Ele é filho de pastor, irmãos. Ele é criado num lar cristão. Ele é uma referência para os nossos jovens. Depois que tudo aconteceu, ele poderia fazer como qualquer TikToker, tal, e falar: agora eu estou estourado. Aí não... Ele não fez isso. Entra lá no Instagram desse menino. A humildade, a simplicidade, ele carregou com ele ainda depois de tudo que aconteceu. O vídeo dele passou o número de população do Brasil. E ele só falou: eu me alegro de ter ajudado o trabalhador a ficar em paz. Pode usar o seu Pix. Dessa vez nós vencemos. Na maior simplicidade e humildade, sem se engrandecer. Existe uma promessa para esse país, um avivamento, e eu acredito que esse menino faz parte disso, porque ele é posicionado, ele não abre mão de quem ele é. Já chegaram a tirar sarro dele:
casa virgem e não sei o que. Ele no meio de um fogo cruzado, no meio de um monte de gente de esquerda, ele não abriu mão de quem ele é. Ele não se envergonhou. Deus dá uma sabedoria tamanha para ele que ele cala aqueles que querem humilhá-lo. Isso não está na base natural, igreja. O mesmo poder que operava no Antigo e no Novo Testamento opera nos dias de hoje através de uma pessoa que entrega a obediência ao seu Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Daniel e os seus foram dotados de inteligência e sabedoria como nenhum outro tinha. O que você carrega, só você tem. O que Deus te dá, Ele dá somente a você, para você usar em prol do reino. Essa foi a palavra do pastor Laércio para nós, a palavra maravilhosa que ele levou lá na nossa igreja. Use seus talentos, use seus dons para glorificar e exaltar o teu Senhor, e você será abençoado. E eles começaram a subir de cargo, porque Deus começou a exaltar eles no meio da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor teve um sonho. Só que aquele homem era tão duro, ele era tão cruel, que ele chamou os seus adivinhos, astrólogos, e ele falou: olha, eu tive um sonho, me conta o que significa. E aí eles: tá bom, rei, me conta o sonho que eu conto o que significa. Ele: não, vocês não adivinham? Então vocês vão contar o sonho e depois contar o que significa. Os homens ficou doido. Falou: nunca se viu um rei que pediu tal coisa, você está doido. Ele falou: eu já decidi, ou vocês fazem isso, ou eu vou matar todos os astrólogos, todo mundo que interpreta sonho, eu vou matar todo mundo que opera nessa área vai morrer geral. E eles ficaram preocupados, e aí ele falou: pode ir lá e mata todo mundo. Quando chegaram lá, grudaram Daniel e falaram: você vai para a morte, você, os outros 3 ali, todo mundo. Daniel falou: mas por quê? Não, é que aconteceu isso. Daniel falou: me leva para a presença do rei. Ele chegou lá e falou: olha, rei, eu não tenho o poder de interpretar o teu sonho, mas eu sei quem tem. Me dê alguns dias, eu vou orar, eu vou pedir para Deus me revelar. O rei concordou. Daniel saiu de lá, foi correndo aos seus amigos e falou: vamos clamar o nosso Deus. Quando você tiver um problema, você já sabe o que fazer. Quem são seus amigos que são amigos de Jesus? É para eles que você tem que correr. Falou: olha, eu estou passando por esse processo, por essa luta, me ajudem em oração. Essa foi a palavra de ontem. Que campanha abençoada, né, igreja? Essa foi a palavra de ontem. Amigos de Jesus. E ali eles clamaram, oraram, jejuaram, consagraram, e o Senhor revelou. E Daniel chega ali com autoridade diante do rei Nabucodonosor e fala: olha, rei, o Senhor me revelou o teu sonho. Deus te mostrou o futuro. Uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, coxa de ferro, pés, ferro e barro. Isso são reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia, virá outros reinos. A Pérsia, através do rei Ciro. Depois vem a Grécia de Alexandre o Grande. Depois vem Roma, que no tempo de Jesus era quem operava. E os 10? Os 10 é Roma misturado com países. Irmãos, olha como a Bíblia é fantástica. Olha a revelação tremenda dessa palavra. Quando foi escrito o livro de Daniel, ele estava declarando que nós estamos vivendo o dia de hoje. E ele fala: mas esses reinos todos caíram diante de um outro reino. Uma rocha se soltou de uma montanha, sem ajuda de mãos de homens, bateu nos pés dessa estátua, derrubou toda ela, e tudo que estava ali virou pó. E essa rocha se tornou uma montanha que cobriu o mundo inteiro, e é um reino que subsiste para todo sempre. A rocha chamada Jesus Cristo. Aleluia. Senta o teu nome, Deus.
Não importa o governo que se levante, igreja, não fiquem temerosos. Maior é o nosso Senhor. Maior é o que está em nós. Daniel 2,46. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fosse apresentado a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses. Até os inimigos vão ter que reconhecer o tamanho do teu Senhor. E para encerrar, eu quero contar outro episódio que acontece na Babilônia. O rei Nabucodonosor manda erguer uma estátua de 27 metros, igreja. Imagina o tamanho disso. Como esses homens construíram essas coisas? 27 metros. Sem as tecnologias que nós temos hoje. É impressionante. E ali ele declarou: quando tocar as trombetas, todos se curvarão. E aí chamou as autoridades, foi todo mundo lá diante da estátua, tocou a trombeta e todos se curvaram diante da estátua. Mas Ananias, Misael e Azarias não se curvaram. E os homens já tinham inveja deles, porque eles viam que aqueles homens subiam de cargo. Depois desse episódio, Daniel subiu de cargo, junto com a tua elevação de cargo ali na Babilônia, ele trouxe também os seus. Quando Deus te exaltar, não se esqueça de quem esteve com você antes. Você recebeu a autoridade de levantar alguém, agora é o momento de você ser um abençoador. E Daniel levou o seu junto. Então as pessoas tinham inveja deles. E aí foi lá e falou: olha, rei, você colocou alguns judeus para administrar as coisas aqui, mas eles não se curvaram diante da tua estátua. O rei Nabucodonosor falou: como assim? Ninguém ousa me desobedecer? Que audácia é essa? Chama esses caras aqui. Falou: vocês não se curvaram, vou dar a vocês mais uma chance. A gente vai tocar a trombeta de novo e vocês vão se curvar. Eles falaram: olha, rei, nós não nos defenderemos. Pode tocar trombeta, pode tocar tamborim, pode tocar tambor, pode tocar o que você quiser. Nós não vamos nos curvar diante da tua estátua, porque nós cremos que o nosso rei nos salvará, o nosso Deus nos salvará da fornalha, porque essa era a pena. E ainda que ele não nos salve, ainda que me custe a vida, Deus continua sendo a prioridade. O rei ficou doido. Falou: esquenta essa fornalha 7 vezes mais. Esquentou, pode jogar lá. A Bíblia diz que estava tão quente que os que amarraram eles e lançaram eles lá dentro morreram. Os homens que empurraram eles lá morreram. E eles entraram lá amarrados. Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, falou: nós não jogamos 3 lá dentro? Por que eu estou vendo 4? E eles estão soltos e passeando dentro da fornalha. Eles estavam cantando: porque ele vive, posso crer no amanhã. Dançando lá na fornalha, cantando, louvando e glorificando ao Senhor. Não importa onde você estiver, continue adorando ao Senhor. Continue acreditando no poder do teu Deus. Porque eles não estavam acompanhados de qualquer um. A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou e falou: o quarto parece o Filho de Deus. O quarto parece o Filho de Deus. Venham para fora. Saíram. Eles olharam aqueles homens. Nenhum fio de cabelo estava queimado. A tua roupa não estava queimada. Nem cheiro de fumaça eles tinham. O Cris para diante de uma churrasqueira, chega em casa cheirando fumaça, a mulher fica doida com ele. Estou falando do Cris, que o Cris é churrasqueiro, tá, irmãos? Acho que vocês sabem, né? E aqueles homens nem com cheiro de fumaça saiu. Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Senhor mais uma vez.
Amados irmãos, faça de Deus a sua prioridade. Faça de Deus o primeiro em tudo. Em tudo. Ser fiel no dízimo e oferta não é sobre o pastor. É sobre você fazer de Deus o primeiro na sua finança. A Bíblia não diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou a Satanás. É isso que está escrito? Ou servirá a Deus, ou servirá ao dinheiro. O que faz frente com o nosso Deus é o dinheiro. Se você não entender que Deus é o Senhor da tua finança, o dinheiro vai se tornar seu Deus. Se você não entender que Deus é o Senhor do seu tempo, a Netflix vai se tornar o seu Deus, o Instagram, o Facebook. A gente gasta horas vendo um seriado, poucos minutos lendo a Bíblia. Deus tem que ser a prioridade, igreja. Porque nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos seus, como o nosso Deus. Jesus disse: meu Pai está trabalhando e eu trabalho também. E nós? A gente está vivendo um tempo, igreja, que está todo mundo muito preocupado com a obra alheia. Que um vai lá, compõe uma música, o outro começa a estudar a música. Essa música não é bíblica não, ó. Essa parte aqui começa a pôr defeito no louvor do outro. Ou tem uma obra lá, aquela obra ali não é de Deus não. Tem uma página chamada O Fuxico Gospel. Rapaz, crente que gosta de fuxico tá desviado. O Fuxico Gospel, mas que gospel, rapaz? Da onde você tirou isso? A Bíblia condena tanto a língua. Da onde você tirou que existe fuxico gospel? Estão se esquecendo que diante de Deus Ele vai falar: olha, me mostra as obras do Edir Macedo. Não, Ele vai falar: mostra as tuas obras. Cada um receberá o seu galardão de acordo com as tuas obras. Gasta toda a sua energia com as tuas obras. Tem tanta coisa para fazer. Cola no pastor que pergunta: pastor, o que você precisa de mim? Rapaz. O pastor vai falar: irmão, venha. Deixa Deus te usar. Se apresenta, se posiciona. Diga como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Diga como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E deixa Deus operar, deixa Ele crescer de fato na sua vida. Porque daí você vai sim diminuir diante dEle, mas será exaltado diante dos homens. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.